Qual a diferença entre o Plano Diretor e o Código de Obras e Edificações? São as duas leis municipais que os projetistas devem consultar na hora de iniciar um projeto. Plano Diretor e o Código de Obras são duas leis municipais que os projetistas devem consultar quando iniciam um projeto. Essas leis ajudam a orientar como as novas edificações de uma cidade vão parecer. Muitas vezes os projetistas têm dúvidas de qual conteúdo fica em cada lei. Então eu vou te ajudar a esclarecer um pouco mais essas diferenças entre essas duas legislações. O Plano Diretor estabelece as diretrizes gerais para uma cidade, a maneira como a cidade vai crescer e quais são os seus encaminhamentos a curto, médio e longo prazo. Mas, além disso, estabelece também as questões referentes ao regime urbanístico, zoneamento, índice de aproveitamento, taxa de ocupação dos lotes e também as questões referentes à altimetria, as alturas das novas edificações e com relação aos recuos que as edificações devem estabelecer com relação às divisas do terreno. Já o Código de Obras vai te dar as informações complementares, mais referentes à parte interna da tua edificação, seja ela de qualquer porte, como, por exemplo, as dimensões mínimas dos compartimentos, os tamanhos das esquadrias com relação à área dos compartimentos, para a gente garantir as questões de iluminação e ventilação dos espaços, e algumas questões com relação aos procedimentos que o teu projeto deve adotar desde a fase da aprovação até a fase da conclusão da obra. Diante das particularidades que as questões legislativas acabam dando como atribuição aos municípios, cabe a cada município legislar, ou seja, elaborar essas próprias legislações de acordo com a sua realidade. Então, o Plano Diretor ele é específico para cada cidade e o Código de Obras também deve ilustrar exatamente a realidade do município. Então, a gente vê, essas legislações muitas vezes muito parecidas umas com as outras, mas se a gente for pensar na maneira como deve ser elaborado, nós deveríamos ter legislações bem diferentes para cada cidade, de acordo com a realidade construtiva que a gente tem em cada espaço. Ainda sobre essa questão da legislação, o Plano Diretor é uma legislação obrigatória e aí existem alguns requisitos que obrigam determinadas cidades a elaborarem essa lei. Um dos critérios é cidades maiores de 20 mil habitantes devem ter a sua lei do Plano Diretor de forma obrigatória. E o Código de Obras é uma lei que todo município deveria ter justamente para regulamentar essas novas edificações da cidade, mas ela não é obrigatória. Então, muitas cidades acabam tendo lacunas em relação a essa parte edilícia justamente por terem ausências dessas legislações. E por que é importante, então, ter o Plano Diretor e o Código de Obras numa cidade? Porque isso garante previsibilidade e uma certa uniformidade, em especial com relação à morfologia urbana de determinados espaços da cidade. Como foi pensada a morfologia de uma rua principal da cidade, por exemplo. Então, é o Plano Diretor e o Código de Obras que devem definir esses critérios para que cada região da cidade tenha a sua cara de acordo com a sua vocação. Também é importante para impedir que cada proprietário de um terreno ou de um loteamento faça o que lhe convier. E é muito mais interessante, então, que a gente tenha regras para que todos sigam e consigam trazer para a cidade esses padrões que a gente deseja. Uma curiosidade sobre essas duas legislações: existe um item que muitas vezes é abordado de forma simultânea, tanto pelo Plano Diretor quanto pelo Código de Obras, que é a questão de regras sobre os muros. Como resumo, a gente pode dizer então que as questões externas aos limites do terreno, quando se tratam de questões que interferem na morfologia da cidade inteira, ficam sob o critério do Plano Diretor.
Quando a gente está falando para dentro dos limites do terreno, a gente está falando então das regras que vão ser estabelecidas pelo Código de Obras. Então essa é a grande diferença entre essas duas legislações. Enquanto o plano diretor traz as diretrizes da cidade para as edificações, o Código de Obras traz as diretrizes sobre como as edificações devem ser realizadas. Eu espero que esse vídeo te ajude a entender a diferença entre essas duas legislações tão importantes para dar início aos novos projetos que vão ser realizados nas cidades e que tu consiga, então, procurar as informações corretas em cada uma delas. Então, bons projetos! Se tu gostou do vídeo, achou que esse vídeo pode ser útil para ti, pode compartilhar com os teus colegas, deixa um like e te inscreve no canal.